Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja sobre a sua vida. O amigo quem fala é o pastor Douglas e nós estamos iniciando mais um Café com Deus que tem o propósito de abençoar a sua vida. Fica com a gente no Café com Deus de hoje, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Café com Deus de hoje é sobre o homem moral. Então nós vamos estar tendo um pouco de entendimento a respeito disso. O que significa isso, o homem moral? É muito bom nós convivermos com pessoas, vizinhos que tenham princípios. Entretanto, nós precisamos também aprender que a pessoa ter um bom caráter não é o suficiente. Por isso nós vamos estar falando um pouco sobre o homem moral. Qual é o padrão que nós usamos para definir o comportamento até mesmo de uma pessoa? Olha o que diz a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naquele tempo não havia rei, a Bíblia diz, em Israel. Então o que acontece? Cada um tinha uma definição própria daquilo que era correto. Então cada um fazia o que queria, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Cada um tinha um jeito de pensar. E quando nós olhamos isso, será que isso pode acontecer nos dias de hoje? Quando nós observamos, por exemplo, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos eles foram criados até mesmo para aperfeiçoar, ou seja, a moral até mesmo do homem. Mas nós precisamos também entender que apenas leis e mandamentos não são o suficiente, ou seja, para que possamos alcançar a perfeição e até mesmo ter o controle ou domínio sobre aquilo que muitas das vezes nós desejamos, aquilo que nós queremos. Até porque a nossa natureza humana sempre está voltada, seja para a corrupção, para a carnalidade, para aquilo que muitas das vezes desagrada o nosso Deus. O maior problema, que é o nosso tema de hoje, o homem moral, é quando nós observamos muitos cristãos, pastores, religiosos, líderes, homens que se dizem de Deus, que muitas das vezes se escondem por trás de uma igreja, de uma denominação, de uma vestimenta, que quando nós olhamos, ou seja, por fora, a capa, o seu exterior, nós temos uma impressão de alguém que traz consigo uma moral, de alguém, ou seja, que carrega consigo uma santidade. Muitas das vezes aquilo que nós estamos vendo não é aquilo que está dentro, no íntimo, no seu coração. Quando a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25, Jesus tinha um embate grande com isso em relação aos escribas e os fariseus, e no capítulo 5 de Mateus, versículo 27, a Bíblia diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Os escribas e os fariseus, eles sempre aplicavam a lei, declaravam a lei. Não ouviste o que os antigos disseram? Não cometerás adultério. Jesus olhou para eles e disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Então os escribas e os fariseus, eles pegavam a lei e eles queriam, ou seja, mostrar que eles eram homens que obedeciam às leis e os mandamentos de Deus. Então quando eles falaram, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, Jesus dizendo, eu porém digo que qualquer que atentar, ou seja, cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. O que significa isso? Jesus estava dizendo, olha, não é apenas o ato, não é apenas você se deitar com uma mulher, ou se deitar com um homem casado, uma mulher casada, ter uma relação extraconjugal, que você comete o adultério. Jesus estava dizendo, se você olhar, cobiçar, desejar, você pode, ou seja, até... nós não conhecemos o que se passa dentro do homem. Você não sabe o que passa na cabeça, no coração de uma pessoa. Mas só de você pensar, desejar uma mulher que tenha compromisso, você já cometeu adultério. Então isso é o que a palavra de Deus declara. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu não adulterei, eu não tive o ato, a ação sexual com esta pessoa. E na verdade, nós precisamos vigiar muito, porque Deus é aquele que esquadrilha o nosso coração. Então os escribas e os fariseus, eles usavam muito desses argumentos. Lá em Mateus capítulo 24, Mateus 23, versículo 7, olha o que a Bíblia diz, Jesus falando com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de imundícia. Então os fariseus, eles se orgulhavam muito de manter o seu, ou seja, exterior limpo. Então eles não se importavam muito com o coração deles. E o interior do homem, jamais ele pode ser alcançado ou controlado apenas por leis e mandamentos. Então nós precisamos entender que na caminhada da fé, na caminhada cristã, nós não precisamos apenas demonstrar que nós somos pessoas espirituais, de oração, a nossa vestimenta. É claro que nós temos que ter um comportamento cristão, de uma vestimenta, de uma conversa, de uma conduta. É claro que nós precisamos estar rodeados de pessoas que sejam luz para a nossa vida, que sejam uma referência, um canal de bênçãos para a nossa vida. Mas também nós estamos rodeados de pessoas cheias de hipocrisia. Há pessoas que arrotam santidade. Há pessoas que quando você vai falar com elas, elas são cheias de santidade, ou seja, o seu modo, o seu jeito, mas o seu interior está podre. Seu interior é como se fosse aquele sepulcro caiado que Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus, cheio de imundícia, cheio de pensamento, cheio de coisas ruins que estão ali presentes dentro do seu interior. Aparentemente parece anjo, parece santo, parece quem olha assim e diz, meu Deus, e esse homem, essa mulher, ou seja, para ser um anjo só faltou a asa. E é exatamente isso que acontece. Então nós precisamos entender que para uma pessoa chegar a essa santidade, a essa perfeição moral, ela precisa, ou seja, primeiro ser transformada de dentro. É de dentro para fora que acontece a mudança na nossa vida. Então os escribas e os fariseus, eles eram homens cheios de moral. Então eles chegavam, dar lição de moral, cheios de si mesmo, mas porém eram homens completamente mortos, apodrecidos, cheios de coisas ruins, de maldade no seu coração. Meu irmão, que nós não sejamos assim. Nós não venhamos a arrotar santidade e de repente o nosso interior está completamente podre, contaminado, cheio de coisas ruins. Lembra do Naamã? Naamã era um oficial e quando ele estava com aquela vestimenta de oficial, ninguém conseguia ver a lepra que estava dentro dele.
E é exatamente isso que acontece. Há muitas pessoas que colocam uma capa de espiritualidade, mas por dentro elas estão leprosas, imundas, cheias de coisas ruins. Então que eu e você, nós não sejamos pessoas assim. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida. Vamos agora ao momento da oração. Soberano Deus, eterno e poderoso, ó Deus, nós não queremos ser pessoas, meu Pai, que aparentemente somos pessoas morais, mas que o nosso interior está comprometido, ó Deus, pervertido, com tanto pecado, tantas coisas ruins, desejo, ódio e tantas coisas, meu Pai, que desagradam o Senhor. Meu Deus, nós não queremos, meu Pai, ser alguém que é apenas, ó Deus, controlado pela lei, pelo mandamento. Mas queremos ser alguém, ó Deus, cheio da graça, da unção, da misericórdia do Senhor. Queremos, meu Deus, ter amor no nosso coração. Queremos, meu Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos alcançar a perfeição. Ó Deus, tira tudo aquilo que não provém do Senhor da nossa vida. Santifica a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mulher de Deus, homem de Deus, guarda essa palavra no coração. Hoje o tema foi o homem moral. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal e seja muito abençoado por Deus. Esse foi o Café com Deus de hoje. Amanhã estaremos falando sobre o homem religioso e Deus vai falar grandiosamente ao teu coração. Forte abraço do Pastor Douglas, fica com Deus, Deus te abençoe.